Bom dia, galerinha! Estão preparados para mais uma aula? Beleza. Olha, essa semana a gente vai se preparar para que a gente consiga atribuir uma nota para todos esses trabalhos que a gente vem realizando até então. E aí, estão animados? Vamos começar? Então, galerinha, estamos fechando mais um ciclo, né? Que é a segunda unidade. E para fechar esse ciclo, a gente começa uma outra unidade, que é a terceira unidade. Para isso, a gente precisa fazer o quê? A capa do caderno de redação. Por que a gente faz essa atividade artística no caderno de redação? Eu já expliquei no slide da capa da unidade passada. Eu não vou explicar de novo aqui hoje, tá bom? O que eu quero? Eu quero que vocês façam uma atividade trabalhando com aquarela. Se vocês não tiverem essa tinta aquarela em casa, vocês poderão usar a tinta guache, a tinta que vocês tiverem. E se não tiver tinta, aí pode usar o lápis de cor, ou giz de cera, ou hidrocor. Mas a minha preferência é que vocês comecem a trabalhar com a aquarela, tá? Porque é mais uma possibilidade de explorar a criatividade de vocês. Essa primeira proposta a pessoa desenha a menininha e depois pinta com aquarela. Mas isso é só uma ideia, tá? Vou trazer outras ideias e vocês escolhem, inclusive, se quiserem fazer outra coisa totalmente diferente do que eu tô propondo aqui. Aqui eu tenho mais duas sugestões para capa, que são paisagens. E como vocês poderão realizar essa atividade? Primeiro, vocês têm que tirar uma folha do caderno de desenho, ou então usar uma folha de ofício, né? Para poder o fundo ficar branco, se o caderno de vocês é pautado, tá bom? Tira a folha do caderno de desenho, ou então pega a folha de ofício, desenha, depois pinta com aquarela. Aqui nós temos mais duas ideias, explorando agora paisagens. Vocês são obrigados a fazer dessa forma? Não, gente. Isso aqui é somente sugestão. Aqui eu trouxe duas sugestões assim bem mais simples. A árvore, por exemplo, faz só um rabisco e faz toda a parte da folhagem de uma forma bem desestruturada, né? Bem assim, feito à vontade, mas que olha que resultado bonito o trabalho com as cores, tá bom? Lembre, só são sugestões, vocês podem escolher uma outra ideia completamente diferente, tá? Um desenho, ainda que trabalhe com aquarela, ainda que trabalhe com guache, ainda que trabalhe com hidrocor, mas capriche, explorem bastante a criatividade de vocês, porque isso vale nota. Pessoal, como é que vocês vão fazer? Depois que terminarem a capa, deixa o caderno lá aberto para poder secar, lógico, né, que você não estraga. E aí vocês vão começar a conferir se vocês fizeram todas as atividades de redação, porque lembre, cada uma vale um ponto, formando um total de 10. Aqui a gente tem 11 atividades, porque uma é bônus, tá? Porque cada atividade vale um ponto. Então, nós temos aqui a primeira atividade que eu vou cobrar de vocês valendo nota, e que vale esse um ponto para complementar a média 10, é a confecção da capa da unidade da segunda unidade, que a gente fez lá no dia 18/5/2020. Qualquer dúvida, volta lá nas videoaulas que explica tudo, cada atividade nós temos uma videoaula. Então, tô com dúvida, não sei se eu fiz, se eu tive algum problema, volta na videoaula e faz, tá bom? Aí, vejam, tem essa atividade de pontuação, que a gente trabalhou que é vocativo, que a gente trabalhou que é aposto. Algumas pessoas já tinham mandado para mim lá na primeira unidade. Eu, inclusive, corrigi essas atividades, né, de vocativo de Helena, do Touro, a maior parte eu já corrigi, mas essa pontuação não ficou lá para a primeira unidade, ela vai ajudar aqui na segunda unidade, tá bom? A outra é a história de Helena de Avalon. Então, nós temos aqui já 3 atividades. Vamos para o próximo? Aqui eu trago mais duas produções textuais. Quais são? Vida de Touro. Lembra que a gente trabalhou o filme de Ferdinando, o Touro Ferdinando? Eu pedi que vocês criassem um novo personagem, um novo touro, com uma personalidade específica, e criassem uma história, e colocassem um diálogo, enfim. Lembram disso? Então, vai entrar aí na nota da segunda unidade. A outra é sobre o racismo. Eu pedi a vocês que fizessem a leitura do conto Negrinha, de Monteiro Lobato, e aí depois escrevesse sobre essa questão do racismo. Nós temos aqui já 5 atividades. Depois fizemos um link, ainda trabalhando com racismo, mas de que forma? Olhando pelo aspecto do bullying. Quem lembra dessa aula? Quem não lembra, volta lá, assiste de novo, porque vocês precisam fazer a produção textual referente a isso. Depois, ainda trabalhando dentro desse link, né, de bullying, a gente trabalhou a ideia de desigualdade social. E aí eu peço que vocês façam um texto com essa temática.
podem esquecer do texto sobre a volta às aulas. Lembra que a gente fez essa atividade? Isso, falando com as sensações, as emoções que vocês poderiam sentir ao voltar às aulas? Então, confere aí se vocês fizeram esse texto, se não, vamos fazer. E, por fim, nós temos essas 3 últimas atividades. No dia 16/7, a gente trabalhou a intertextualidade, uma relação entre textos. Lembra que eu pedi que vocês fizessem um novo texto, lembrando um texto que vocês já conheciam anteriormente? Depois, no dia 23/7, nós trabalhamos ortografia. De que forma? Fizemos um ditado, explorando a temática palavras que não existiam no século passado e as que estão em desuso. E nossa última atividade de redação, para fechar a nota da segunda unidade, foi a interpretação textual. Quero chamar a atenção sobre isso. Porque teve gente que fez o seguinte, imprimiu a atividade que a professora mandou e respondeu nessa própria impressão. Só que eu gostaria que vocês passassem para o caderno, tá? Podem colocar somente a resposta dessa interpretação textual? Pode, não tem problema nenhum, tá bom? Mas eu quero ele fazendo parte da nota no caderno e não separado, como algumas pessoas fizeram. Tá bom? Gente, eu trouxe aqui um resumo para poder facilitar essa conferência. Então, quais são as atividades que eu vou dar nota para fechar a média da unidade, da segunda unidade? Eu quero a capa da segunda unidade. Eu quero a pontuação, que é convocativo e aposto. Helena de Avalor, vida de touro, racismo, bullying, desigualdade social, volta às aulas, atividade de intertextualidade, ortografia, que foi aquele ditado, interpretação textual, lembrando que eu quero no caderno, não quero separado, tá bom? E como é que a professora vai fazer para corrigir? Do mesmo jeito que a gente fez na unidade passada. Lembre, eu tenho preferência de fazer a correção física, ou seja, receber o caderno e corrigir. Por quê? Porque a correção é mais bem feita. Eu tenho mais espaço para poder explicar o que vocês estão tendo dificuldade na hora de escrever. E pelo celular, me limita muito, há uma dificuldade maior de anotar as coisas que precisam ser melhoradas, tá bom? E como é que vocês vão fazer? Vocês vão levar esse caderno a partir de segunda-feira lá no colégio. Entregar a Sandy, entregar a Miralda. Elas vão reunir todos os cadernos e trazer para a professora. Eu vou passar uma semana corrigindo e durante essa semana eu vou entrar em contato com vocês. Não todo mundo, mas aqueles que precisarem mais, para a gente rever alguns pontos que precisam ser melhorados. Combinado? E chegamos ao final da aula. Agora é hora de vocês correrem lá e fazer a parte de vocês. Comecem caprichando na capa, ajeitem o caderno para me entregarem e conversamos depois. Beijinhos, até mais!